Faremos uma questão que trabalha agora a colocação pronominal, tá? É do TRT, Fundação Carlos Chagas. Vamos lá? Não é tão complicado, né? As questões são pegadinha, tem que prestar atenção para não ser pego. Vamos lá, o que ele quer de nós? Cruzando os desertos do oeste da China, que contornam a Índia, adotam complexas providências. São frases mesmo soltas, tá? Por quê? Eles querem que nós transformemos o que está sublinhado num pronome oblíquo. Vamos ver. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos grifados acima foram corretamente substituídos por um pronome. Então vamos fazer lá em cima primeiro, ó. Cruzando o quê? Então aqui eu vou ter um objeto direto. Cruzando eles. Cruzando-os. Vamos aproveitar esse o daqui. Não é, hein? Ó, cruzando-os, porque nessa frase é um artigo. Fique bem claro, aqui eu tenho um artigo. Vou escrever para você não se confundir. Só estou aproveitando. Eu vou transformar todo esse trecho grifado, que é um objeto direto, em um pronome oblíquo com a função de objeto direto. Aí vai ficar cruzando-os. Aí esse os agora é um pronome oblíquo com a função de objeto direto. Tá bom? Só aproveitei. Depois, que contornam a Índia, que contornam ela, tá? Porque quem contorna, contorna algo, no caso, ou alguém, né? Então, no caso aqui, eu contorno algo. Contorno o quê? A Índia. Então, a Índia, trago para cá, também é uma função de objeto direto, que contornam ela. Esse ela, lembra que tem lá pela regra das colocações pronominais, eu tenho ênclise, quando o pronome fica depois do verbo. Eu tenho mesóclise, meio do verbo, né? Dar-te-ei o recado, darei para ti o recado, né? Ou então, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. E uma das regrinhas para próclise é a presença do que, independente da sua função, né? Se é pronome relativo, porque aqui ainda mais que está fora de um contexto, não dá para eu saber qual é a função dele, né? Provavelmente de um pronome relativo. Então, apareceu o que, ele atrai o pronome. Então, aqui eu vou ter o pronome antes. O pronome com função de objeto direto. Então, não pode ser o lhe, porque o lhe é objeto indireto. Então, que a contorna, porque eu vou tirar o índia da brincadeira, né? Que contorna ela, que a contorna. Que ela contorna, e ela vai virar sujeito, né? Então, eu tenho que substituir por um pronome. Depois, adotam complexas providências. Quem adota, adota algo ou alguém. No caso, algo. Adota o quê? Outra função de objeto direto. Aí lembra? Você já viu em apostila, no nosso material digital mesmo, o que a gente tem? Quando eu tenho um verbo que termina em M e eu perceber que há necessidade de uma colocação de próclise, e essa próclise, esse pronome oblíquo, vai exercer a função de objeto direto, aí eu lembro do alfabeto. J, K, L, M, N. Então, depois do M, vem o N. Então, o que eu vou ter aqui? Adotam nas. Adotam elas. Adotam nas. Então, quando eu tenho um verbo, 99% das vezes funciona. Quando eu tenho um verbo que termina em M, né, que é o nasal, e depois eu vou ter uma próclise. Esse pronome vai exercer a função de objeto direto, MN. Adotam nas, levem no, tá? Então, como que ficou? Vamos ver se a gente acha uma alternativa igual a que nós resolvemos. Cruzando-os, que a contornam, adotam-nos. Adotam-nas, né? Cruzando-os, que a contornam, adotam-nas. Beleza, o que bateu conosco foi a letra D. Agora vamos ver por que não é O. Os cruzando não pode ser. Por quê? Os cruzando eu não posso começar o período com pronome, né? Eu não posso começar um período com pronome oblíquo. Não pode ser cruzando-lhes, porque o lhes é para objeto indireto, tá? Cruzando-os tá certo. Depois, não pode ser o lhes também, porque é objeto indireto, e o do nosso exercício é direto, então eu já vou por eliminação.
Aí eu não preciso nem perder tempo se você pensar em um concurso, você já vai por eliminação. Aqui também, ó, o que atrairia o pronome. Então, o certo seria que lhe contornam, tá? Que lhe contorna estaria correta a construção. Só que o lhe é para objeto indireto e o nosso exercício, como nós vimos, é para objeto direto, então você já descarta, tá? E aqui, ó, adotam elas, faltou o N. Aí você já vai por eliminação e você vai ver que todos estão assim, ó, adotam lhes de novo, ó, para objeto indireto. Mas existe por exemplo, entregaram-lhe. Eu não posso fazer assim? É o M, mas depois não é um N? Pode. Essa regrinha só funciona para quando a ênclise que vem depois, né, o pronome, é objeto direto. Mas quando é objeto indireto, é só você colocar o lhe. Porque o que significa entregaram-lhe a flor? Entregaram o quê? A flor. Objeto direto. Para quem? A quem? A você, ou a ele, ou a ela, né? O lhe. Então, entregaram-lhe a rosa, ou o presente, objeto direto que você quiser. O lhe está exercendo a função de objeto indireto, tá correto? Aqui que não pode, porque no nosso contexto ele pede objeto direto e não indireto. Deu para entender? Então, o correto é cruzando-os, porque é cruzando eles, que a contornam, contornam ela, e adotam-nos, adotam elas, que são aquelas que nós grifamos aqui em cima, as complexas. Tudo bem?